Contratos em dólares para adquirir armamentos da Coreia do Sul. Estamos falando sobre nada menos que Varsóvia assinando impressionantes 14,7 bilhões com um foco em novas encomendas para o complexo militar sul-coreano só em 2022 e observe porque mais dinheiro está a caminho e você sabe o que isso significa. Significa que o que está definido para ser um dos maiores exércitos da OTAN na Europa, se não o maior de todos, será em grande parte até mesmo equipado principalmente com armas da Coreia. No total, a Polônia terá 1.000 tanques Pantera Negra K2-48K, quase 700 lutadores K9 Thunder, obuseiros autopropelidos e 288 sistemas múltiplos de lançadores de foguetes K239 nos próximos anos. Por que a Polônia vai reconstruir suas forças armadas com armas sul-coreanas? Bem, existem 4 principais razões para isso. A primeira, claro, é a velocidade de entrega. Os sul-coreanos conseguiram entregar os primeiros 10 tanques K2 e 24 obuseiros K9 para a Polônia em tempo recorde. Mas como é possível para a indústria sul-coreana ter prazos de entrega tão rápidos? Bem, isso é basicamente possível graças ao fato de que este país é um enorme gigante industrial que também tem um setor militar muito ativo, produzindo constantemente para atender a demanda das Forças Armadas da Coreia do Sul. Outra vantagem é a sua maior facilidade de encontrar alguns suprimentos. Para dar um exemplo, as armas modernas são equipadas com muitos sistemas muito complexos que precisam de uma enorme quantidade de chips. E adivinhe qual é o segundo maior produtor de semicondutores do mundo, logo atrás de Taiwan? A Coreia do Sul. Eles basicamente se tornaram um balcão único para a indústria de defesa sul-coreana. A indústria tem laços fortes e estáveis com seus fornecedores, incluindo fabricantes de semicondutores. Essa é a vantagem de ter uma grande base industrial. Você tem acesso mais fácil a todos os tipos de componentes e suprimentos. Este é um dos principais motivos pelos quais a Polônia irá quase certamente ser capaz de receber 180 tanques K2 e 212 obuseiros K9 até o final de 2025 ou início de 2026. Mas e sobre 1.000 tanques e quase 700 obuseiros? Bem, sim, bem lembrado, e aqui vamos nós precisamente a segunda razão pela qual comprar armas da Coreia do Sul é muito mais atraente do que de outros grandes exportadores. Vocês entendem o que quero dizer? Bem, os sul-coreanos são muito flexíveis quando se trata de autorizar o fabricante de suas armas no exterior através de licenciamento. Negócio é negócio. Ao contrário dos Estados Unidos, que são muito restritivos ao permitir suas tecnologias militares avançadas serem fabricadas fora do país, os sul-coreanos não têm grandes problemas com esse assunto. Digamos apenas que seu objetivo principal é ganhar os contratos e assim após as entregas de tanques e obuses adquiridos pela Polônia que são fabricados na Coreia são concluídos, serão os próprios poloneses que fabricarão os mais de 800 tanques e quase 500 obuseiros para completar o resto do contrato. Em outras palavras, estes serão fabricados na Polônia e não na Coreia. Agora, quais são as vantagens deste poço? Por um lado, para países interessados em investir grandes somas de dinheiro na defesa, é muito mais fácil de justificar e mais popular com o público se a maior parte destas armas são fabricadas em casa. E, por outro lado, isso também torna mais rápido concluir a produção das armas, uma vez que não dependem de um fornecedor distante país para produzi-los. Então é uma situação vantajosa para todos, empregos com armas e uma base industrial para o comprador e lucros para o vendedor. Parece bonito, não é? Bem, se esses 2 pontos já parecem razão suficiente para entender as escolhas de países como a Polônia. A verdade é que há ainda mais, tenho certeza de que muitos de vocês podem estar pensando que um dos motivos que pesa mais na equação são os preços, e é verdade que as armas sul-coreanas são mais baratas que as de outros países ocidentais. Por exemplo, tomemos o caso do obus autopropelido K9 do Grupo ANA. Você vê, 2 de seus principais concorrentes em termos de desempenho e capacidade são o César francês e o Panzer alemão Beats 2000. Todos os 3 são obuseiros tecnologicamente avançados com desempenho semelhante e padrão da OTAN, calibre 155 mm. Para você ter uma ideia da vantagem competitiva do Sul, enquanto um César francês custa cerca de 7,5 milhões e o alemão P2000 custa até 10 milhões de dólares, o K9 Thunder custa apenas 4 milhões de dólares, menos da metade do preço do modelo alemão.
E você pode estar se perguntando qual é o problema. Bem, a verdade é que não existe um. É apenas uma questão de custos e economias de escala. Os militares sul-coreanos têm uma grande demanda por equipamentos de artilharia e suprimentos devido à ameaça representada pela Coreia do Norte. Isso significou que tanto os militares quanto os fabricantes estão constantemente expandindo e atualizando seu equipamento de artilharia para disparar mais longe com maior precisão contra o terreno norte-coreano como alvo. Os alemães, por exemplo, são o oposto. Suas forças armadas são prejudicadas por décadas de desinvestimento e suas empresas militares têm muito menos demanda, o que torna mais difícil manter linhas de produção lucrativas em baixa. Os preços das armas sul-coreanas foram modernizados e atingiram níveis de sofisticação e complexidade que já não estão muito atrás de muitos dos melhores armamentos dos Estados Unidos. Por exemplo, embora esteja longe de ser o único equipamento com alto nível de sofisticação, existe o caso do foguete múltiplo K-239 Chunmoo. Este equipamento tornou-se incrivelmente popular desde a guerra na Ucrânia. E tome nota, porque o equipamento sul-coreano é cerca de 20% mais barato que o Chunmoo. É um lançador de foguetes múltiplos sistema desenvolvido entre a Agência Coreana para o Desenvolvimento da Defesa e a empresa Anva Defense. Este sistema permite lançar foguetes de diferentes calibres, explosividade e penetração na mesma carga, graças ao fato de que seus lançadores são divididos em duas cápsulas independentes. Assim, pode operar no modo de saturação, como um Grad russo, ou no modo de precisão, como os HIMARS. Mesmo no mesmo lançamento, desta forma, o mesmo sistema pode limpar grandes áreas da linha inimiga ou destruir alvos específicos com uma precisão inferior a 10 metros. Além disso, a ANVA desenvolveu uma ampla gama de mísseis de vários calibres e alcance para este sistema. Com uma carga única, pode disparar até 40 mísseis de 131 mm com alcance de 36 km ou 35 km em menos de 1 minuto. E se a precisão é desejada, também pode disparar 12 foguetes guiados de 239 mm à distância entre 160 e 200 km. Isso é 100 a 124 milhas. A distância que eles esperam se estenderá nos próximos anos. E estes são apenas algumas das opções, porque o sistema é muito mais versátil que o HIMARS. Na hora de escolher o tipo de foguete, a questão é se a Coreia do Sul conseguiu estabelecer-se como um dos 4 ou talvez até 3 maiores exportadores de armas do mundo. Vemos qualquer uma dessas armas promissoras operando em mais países europeus. Você pode deixar sua opinião aqui abaixo nos comentários e lembre-se, se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, botão e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Mais uma vez, obrigado por assistir e até a próxima.